Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou Samuel Sena, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, e hoje eu quero refletir com você sobre Lucas capítulo 7. Quero falar com você sobre a fé que move o coração de Deus. Logo no início do capítulo, Lucas nos apresenta relatos de fé e compaixão que revelam o caráter de Jesus. Revela o caráter de Jesus e os seus atributos, fala sobre um Deus que cura, que perdoa, restaura, mostrando que a graça de Deus ela não tem limites. E nesse capítulo ele nos desafia a confiar em Cristo e a reconhecer o seu amor transformador. Em primeiro lugar, eu quero destacar com você a fé do centurião, a humildade que agrada a Deus. Um centurião romano que pede que Jesus cure seu servo, mas não se considera digno de receber Jesus na casa dele. Ele diz: basta uma palavra e o meu servo será curado. Aqui Jesus se surpreende com tamanha fé e declara que nem mesmo em Israel ele encontrou uma fé semelhante. Essa história nos ensina que a fé verdadeira não depende do status ou religião, mas de um coração que crê em Deus poderosamente, que confia nele, que não tem ressalvas, que apesar de várias experiências ruins como pessoas, é um coração e é uma fé que permanece intacta diante do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos a ressurreição do filho da viúva, o toque de compaixão. Jesus ele encontra uma viúva que perdeu o seu único filho. E o texto diz que ele, movido de compaixão, ele diz: não chore. E em seguida ele ressuscita esse jovem. É interessante porque esse milagre mostra que Jesus não é indiferente à nossa dor. Ele vê as nossas lágrimas e ele age em nosso favor, mesmo quando a situação parece impossível, mesmo quando as coisas parecem não ter jeito. Nós podemos confiar que mesmo quando tudo parece perdido, Ele tem um poder de restaurar e de trazer vida. Em seguida nós vemos João Batista e a resposta de Jesus às evidências do reino, quando João Batista na prisão manda perguntar se Jesus é o Messias e Jesus responde: os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciada a boa nova. Jesus não responde aqui apenas com palavras, mas com obras. Isso nos ensina que a fé cristã não é teórica, mas ela se manifesta em transformação real. E que nós precisamos confiar que Deus continua operando e trazendo vida aonde há morte. Aqui é interessante porque uma das promessas do Antigo Testamento é que quando os cegos começarem a enxergarem, quando os coxos começarem a andar e os mortos começarem a ser ressuscitados, então eis aí a chegada do Messias, e Jesus responde dessa forma a João Batista como uma confirmação do que era escrito lá no Antigo Testamento. Em quarto lugar, nós vemos aqui nesse texto, nesse capítulo, a mulher pecadora e o perdão que ela recebe. E aqui nós aprendemos que o perdão ele redime uma pessoa. Uma mulher pecadora que ela unge os pés de Jesus com as suas lágrimas e perfume, e Jesus diz: os seus pecados te são perdoados. Essa história mostra que não tem ninguém que possa estar fora do alcance da graça do Senhor, porque a sua graça ela é irresistível. O amor e o arrependimento genuíno, eles movem o coração de Deus, como está escrito naquele salmo, que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E como essa mulher, nós devemos nos render a Ele, nos render a Jesus com um coração sincero, verdadeiro, lágrimas verdadeiras, quebrantamento genuíno, porque o Senhor está atento a todo aquele que é sincero com Ele. Eu gostaria de concluir trazendo para você algumas aplicações. Nesse capítulo de Lucas, nós aprendemos que Deus se agrada de uma fé humilde e confiante como a do centurião. Jesus vê a nossa dor e tem o poder para restaurar até aquilo que está morto, como é o caso daquela viúva que perdeu o seu filho. E que a obra de Cristo se revela em transformação e vida, que como foi o caso de João Batista, quando recebeu os relatos de que os coxos estavam andando, que os cegos estavam vendo, que os mortos se ressuscitavam. E por fim, nós percebemos que o perdão está disponível para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que se quebranta diante de Jesus. Nós precisamos confiar na graça e no poder de Jesus. Eu quero convidar você a refletir sobre essas histórias, refletir sobre essas lições. Quais delas fazem mais sentido para o que você está vivendo hoje? Eu quero estimular você a crer que o seu Deus está te ouvindo e que Ele não está alheio ao que você está vivendo, mas Ele é o Deus de todo poder, de toda honra, de toda glória e que pode fazer o sobrenatural na tua história. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós lemos aqui, por todas as reflexões. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo. Nós ouvimos essas histórias aqui que aconteceram há 2000 anos atrás. E hoje ainda nós passamos por tantas situações semelhantes. Ainda precisamos nos arrepender, ainda precisamos confiar no Senhor,
Ainda podemos clamar ao Teu santo nome em situações impossíveis, e mesmo quando a vida parece difícil, o Senhor se mostra fiel e leal. Deus, eu peço que o Senhor esteja fazendo morada na vida daqueles que ainda não Te receberam. E de todo aquele que já Te recebeu, pedimos que o Senhor traga mais firmeza na fé. Pedimos para que o Senhor traga mais confiança no Senhor. Pedimos um renovo da nossa intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.